Bom dia, tá começando mais um episódio da Lolere, seu podcast jurídico direto, prático e sem juridiquês. Eu sou o Victor. E eu sou a Cibele. Hoje, no administrativo, o CNJ afastou um desembargador por alterar registros de julgamento. E no penal, a Câmara aprovou um projeto contra o golpe do falso advogado. No previdenciário, o STF impôs tornozeleira a uma deputada federal em operação sobre fraudes no INSS. E no direito da criança, o STJ priorizou a família extensa na entrega de guarda. No Constitucional, o PSD acusa o governo do Rio de usar a polícia como arma política do STJ. E no último bloco, vocês conferem uma entrevista exclusiva com a advogada e especialista em direito digital, Daniela Meira, que vai falar um pouquinho sobre as mudanças que surgem com o ECA digital. E o comentário de hoje é do Reinaldo, que falou assim: muitos dizem que a IA vai substituir a função dos advogados e outros profissionais, mas a IA, como foi dito no episódio, é apenas uma ferramenta que irá nos ajudar. A legalidade sempre será por conta do advogado, que tem a responsabilidade de fazer a conferência e identificar o que está errado. Não dá para fazer somente o copia e cola. Excelente comentário, Reinaldo, muito bem apontado e eu concordo plenamente. Como toda ferramenta, tem que saber usar. Então, bora pro episódio de hoje. Peguem um café, coloquem um fone e vamos entender como essas decisões estão moldando o direito no Brasil e no mundo. E vamos começar com o direito administrativo. O CNJ aplicou a pena de disponibilidade ao desembargador Carlos Henrique Abrão, do TJSP, por alterar registros oficiais após o fim das sessões. O magistrado modificou a tira de julgamento, o documento que formaliza o que foi decidido em plenário, para fazer constar soluções diferentes das proclamadas ou retiradas de pauta indevidas. A sanção de 180 dias com vencimentos proporcionais foi aplicada após o CNJ considerar insuficiente o arquivamento feito pelo Tribunal Paulista. O Conselho entendeu que não houve mera falha burocrática, mas uma conduta que feriu a integridade dos atos jurisdicionais e a segurança jurídica das partes envolvidas. Juridicamente, a disponibilidade é uma medida grave da lei orgânica da magistratura que afasta o juiz de suas funções. A decisão reafirma o papel do CNJ em revisar punições disciplinares e proteger a fidelidade dos registros, garantindo que o resultado oficial seja exatamente o que foi votado pelo colegiado. E o Leonardo da editora Foco tem um convite muito especial para vocês. Olá, eu sou Leonardo Pereira, mais conhecido como Léo da Foco, e queria te convidar a conhecer o nosso site, as nossas obras jurídicas. Se você gosta de estar à frente do seu tempo na sua atuação como operador do direito, você merece a editora Foco na sua vida. E olha só, cupom especial para os ouvintes LawLetter30, comprando com 30% de desconto. Espero você em www.editorafoco.com.br. Um abraço! E se tem editora Foco na edição, vocês já sabem, tem sorteio para vocês. O livro da vez é o Manual da Penhora, escrito pelo Marcelo Abelha Rodrigues, edição 2026 atualizada. E para participar é muito simples, deixa aqui nos comentários que você quer participar e pronto, você já entra no sorteio. Na quinta-feira que vem eu anuncio o ganhador ou ganhadora. E aproveita também que temos 30% de desconto em todo o site com o cupom LawLetter30. E vamos voltar com o direito penal. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei 4.709 de 2025, que cria crimes específicos para punir o golpe do falso advogado e fraudes em sistemas da justiça. A proposta agora segue para o Senado e tipifica a conduta de quem obtém vantagem ilícita fingindo ser profissional do direito, usando dados reais extraídos de processos judiciais. O texto estabelece penas rigorosas, de 4 a 8 anos de reclusão para o golpe principal, além de punições para o uso indevido de tokens e certificados digitais de acesso aos sistemas eletrônicos. O projeto também altera o Marco Civil da Internet, exigindo que aplicativos de mensagem criem canais institucionais para o bloqueio rápido de contas usadas em fraudes. A mudança retira essas condutas do estelionato comum e cria tipos penais autônomos para o exercício ilegal da advocacia com fim fraudulento. Na prática, a medida busca reforçar a segurança dos sistemas do judiciário e facilitar a rastreabilidade dos criminosos que monitoram processos públicos para enganar clientes e advogados. E agora a gente vai para o direito previdenciário. O ministro André Mendonça autorizou nova fase da Operação Sem Desconto, prendendo 2 investigados e impondo tornozeleira eletrônica à deputada federal Maria Gorete Pereira. O grupo é suspeito de desviar centenas de milhões de reais através de descontos indevidos em aposentadorias do INSS entre 2019 e 2024. Para parlamentar, o STF aplicou medidas cautelares em vez da prisão, como o recolhimento domiciliar e a proibição de contato com testemunhas. A
decisão respeita a imunidade constitucional, mas reforça a necessidade de monitoramento devido aos indícios de lavagem de dinheiro e inserção de dados falsos nos sistemas oficiais. O caso destaca o uso de restrições alternativas para conter riscos processuais envolvendo agentes políticos. Essa medida visa paralisar a estrutura que operava filiações fraudulentas em entidades associativas, protegendo o patrimônio dos beneficiários do INSS. E agora a gente passa para o direito da criança e do adolescente. A quarta turma do STJ decidiu entregar a guarda de 2 adolescentes à tia paterna, revertendo uma medida de acolhimento institucional. Mesmo com investigações de abuso contra o pai, o tribunal aplicou o princípio da excepcionalidade do abrigamento, priorizando a manutenção das jovens na chamada família extensa, que são os parentes próximos com quem elas já possuem vínculo. O relator, ministro Raul Araújo, ressaltou que na faixa dos 12 e 14 anos, a institucionalização tende a durar até a maioridade por falta de pretendentes à adoção, o que seria prejudicial. O colegiado entendeu que a tia possui vínculos afetivos e condições de cuidado, oferecendo uma solução mais compatível com o melhor interesse das menores enquanto o processo criminal segue. Essa decisão reafirma o ECA, que estabelece o convívio familiar como regra e o abrigo como medida provisória e de última instância. Esse julgamento sinaliza que o judiciário deve buscar alternativas familiares concretas antes de isolar jovens em instituições, equilibrando a proteção contra violências com a preservação dos laços afetivos. E vamos com o direito constitucional. O diretório do PSD no Rio de Janeiro acionou o Superior Tribunal de Justiça contra o governador Cláudio Castro e a cúpula da Polícia Civil. O partido alega que a prisão do vereador Salvino Oliveira, aliado do prefeito Eduardo Paes, foi usada como perseguição política e pede apuração de crimes como abuso de autoridade. A representação foi enviada diretamente ao STJ porque governadores possuem o chamado foro por prerrogativa de função, ou seja, só podem ser julgados criminalmente em instâncias superiores. O movimento ocorre após o Tribunal de Justiça do Rio soltar o vereador classificando as provas de sua prisão como precárias. O caso coloca em debate o desvio de finalidade no uso da máquina estatal em períodos de polarização política. Na prática, cabe agora ao STJ e ao Ministério Público avaliar se existem elementos suficientes para abrir um inquérito formal e investigar se a estrutura policial foi instrumentalizada para fins eleitorais. E agora a gente vai trazer uma entrevista exclusiva com a advogada Daniela Meira, que é especialista em direito digital e que vai explicar pra gente um pouquinho sobre o que muda com a chegada do ECA Digital, que entrou em vigor nessa terça-feira, dia 17 de março. Daniela, para começar, eu queria te ouvir a partir da sua experiência no direito digital sobre o que o ECA Digital representa na prática e que tipo de mudança essa lei tenta produzir no ambiente digital de crianças e adolescentes. Perfeito, vamos lá. O ECA Digital ele foi um grande avanço, né? Ele é um grande avanço, ele é um pontapé inicial aí. E o movimento muito interessante é que ele veio dos influenciadores, né? Passando um pouco da prática, eu trabalho muito com influenciadores digitais, e ele veio muito de um vídeo, né, do Felca, do youtuber Felca, que falou sobre adultização. E a gente viu uma mudança aí no dia a dia prático com os influenciadores mirins. Então, esse vídeo do Felca, ele expôs ali grandes redes de exploração, né, infantil, e ele trouxe à tona algumas questões aí dos influenciadores mirins. Então, como a necessidade, inclusive, de alvará judicial, coisas que os influenciadores não davam valor, as mães de influenciadores não davam valor, e que a gente viu uma alteração aí. Tanto essa procura por deixar tudo certo, apesar da lei estar entrando em vigor apenas essa semana, né, a gente viu essa procura, e a gente viu também, do ponto de vista prático, uma mudança das plataformas em relação a isso. Então, teve uma série de contas de menores de idade derrubadas durante esse período aí de setembro até agora, março. E para você, tudo que foi proposto na lei vai sair do papel como esperado? Essa pergunta é ótima porque é, de fato, o maior desafio, né? A lei, ela é muito bonita, assim, ela foi muito bem feita, só que ela é muito teórica. Para a gente que está aqui no dia a dia, a gente vê realmente essa grande dificuldade. Eu acredito que vai depender muito do papel das plataformas, tá? Das plataformas se comprometerem com isso. E aqui contextualizando, eu processo as plataformas todos os dias, né? Esse é o principal trabalho aqui no escritório. A gente tenta equilibrar, equalizar essas abusividades com o usuário, né? Então, eu vejo que o maior desafio é as plataformas se comprometerem com essa segurança realmente das crianças e dos adolescentes. E aí,
vai depender mesmo delas fazerem acordos de cooperação com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né, que foi designada aí para regular tudo isso, e ver se as plataformas vão realmente cumprir. Pelo que a gente tem visto, eles têm sim colocado alguns mecanismos, mas a gente sempre cai no embate do lucro delas, né? Então a gente tem algumas exigências na lei que vão bater diretamente com o lucro das plataformas, como, por exemplo, o design das plataformas, a arquitetura das plataformas, né? Então essa lei, ela vem protegendo bastante os usuários em detrimento das plataformas mesmo, além da série de obrigações, né? Então eles vão precisar, inclusive, investir para conseguir cumprir a lei. Aqui a gente tem um grande desafio. Quando se fala em proteção de crianças e adolescentes na internet, muita gente ainda joga essa responsabilidade quase que toda para a família. Só que o ECA Digital também vai deslocar parte importante desse dever para as próprias plataformas. E como que você enxerga essa divisão? Para você, onde que termina essa responsabilidade dos pais e começa a obrigação das empresas? A gente tem uma realidade brasileira muito diferente, né? A gente tem vários níveis sociais, como não é novidade para ninguém. Então eu acho um pouco cruel, aqui dando até minha opinião um pouco polêmica, colocar na conta só das famílias, tá? Por quê? Em famílias que não têm rede de apoio, o celular é uma rede de apoio, né? Em mãe solo, que não tem ali com quem deixar a criança, precisam trabalhar, às vezes, jornadas duplas, triplas, né? O celular, ele é uma rede de apoio. Então, eu sou muito a favor que as plataformas sejam penalizadas, sejam rigorosamente controladas, para que elas, minimamente, façam o seu papel. Porque não dá para a gente falar assim, a família autorizou, então agora é responsabilidade da família. Porque, muitas vezes, o que eu acho que vai acontecer na prática, a mãe que precisa de ajuda, ela vai dar autorização, por exemplo, para o filho usar, ou vai dar o próprio celular dela para o filho usar, né, na conta dela. A gente sabe que isso acontece na prática. Então, a gente precisa do papel das plataformas, mas também um papel de sociedade como um todo, de dar a educação digital necessária, da gente, é um papel que eu faço muito nas minhas redes sociais, de falar sobre isso, de orientar as famílias. Por que a internet é perigosa? Por que isso pode ser prejudicial? Para a gente não jogar a conta só na família, né? Tem o papel da plataforma, mas tem o papel do Estado, o papel da sociedade também, e das escolas, né? Acho que Estado e escola podem atuar em conjunto aí para ajudar essas famílias. E para finalizar, pensando daqui para frente, o que você acha que vai mostrar se o ECA Digital começou ou não a funcionar de verdade? Eu acho que primeiro a moderação do conteúdo, do acesso ao conteúdo que não é próprio para as crianças, né? Então, essa moderação de conteúdo impróprio, eu acho que vai ser um bom balizador. Eu costumo falar que a gente sempre tem que começar pelo que é pior, né? Então, o que é mais grave? As crianças tendo acesso à violência, a conteúdo de nudez, a bebida alcoólica, apostas, todo esse conteúdo mais grave, ele precisa ser tirado de circulação dos aplicativos das crianças. Eu acho que é importante a gente ressaltar aqui que a gente não está falando só de Big Tech, a gente não está falando só de plataforma digital gigante, né? Nós estamos falando de pequenas empresas de jogos também, né, empresas menores, essa lei, ela é para todo mundo, né, ela não é só para os grandes, então desde os menores que desenvolvem jogos, por exemplo, infantis, até os maiores. A gente tem um ponto bem legal na lei, que é a troca de mensagens também, então acho que esse vai ser um critério importante. Primeiro, o adulto tem que aprovar que aquela criança possa conversar, não ela chegar, fazer uma conta, por exemplo, num jogo e sair conversando com qualquer estranho. Isso a lei também proíbe. Então, se a gente conseguir cumprir o básico, né, esses critérios objetivos que a lei traz, a gente já vai ter um imenso avanço e uma imensa proteção real às crianças. A Lolerer agradece muito a sua participação, Daniela, e a gente espera que os ouvintes também tenham gostado desse novo formato com entrevistas para aprofundar alguns temas. E não esqueçam de comentar o que vocês acharam desse formato. E para quem quiser acompanhar mais análises e outros conteúdos que a Daniela produz, a gente vai deixar o link do Instagram dela aqui na descrição. Então é isso, a gente vai chegando ao fim de mais uma edição. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Eu quero agradecer a todo mundo que comentou na edição passada e bateu o ponto aqui com a gente. O Reinaldo, Dali Viegas, Eric, Fabrício, Bela, Kennedy, Luciene, Jéssica Alu, Gabriel Dias, Thaís, Diogo, Felipe Araújo e Felipe Calou. Muito obrigado a todos que comentaram. E um salve especial pro Gabriel Dias e o Felipe Calou, que voltaram aqui, estavam meio sumidos e voltaram a comentar. Muito obrigado. E não esquece de seguir a gente no seu agregador de podcast favorito, ativar as notificações e também avaliar aqui com 5 estrelas. Aproveita para se inscrever na nossa newsletter jurídica, ela é gratuita e o link tá aqui na descrição. Compartilha também esse episódio lá nos seus stories e marca a gente no @lo.leren. Então é isso, se cuida, bom estudo e bom trabalho por aí.